A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai tudo bem com vocês? Se não estou enganado, hoje são 31, né? É 31 de janeiro de 2026. Então eu vou fazer um breve vídeo. Nesta oportunidade eu quero falar sobre a importância de um cristão estudar a literatura antiga, do antigo judaísmo e do antigo cristianismo. Em outras palavras, há uma grande necessidade para nós, cristãos, teólogos, de conhecermos a literatura ali do segundo templo, ou seja, dos dias de Cristo. A literatura do primeiro século, do segundo século. Por quê? Porque eu tenho observado que boa parte de falta de compreensão das escrituras sagradas, pega-se um texto e interpreta-se de forma errônea, parte de um desconhecimento da literatura paralela. Por literatura paralela eu quero dizer livros que foram escritos na mesma época em que foram escritos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, principalmente do Novo Testamento. Então alguns livros aqui que eu vou mostrar para vocês são livros de suma importância para nós, teólogos em geral, para todos aqueles que querem entender melhor expressões e uma linguagem que nos é apresentada nas páginas da Bíblia Sagrada, ok? Então, eu vou começar aqui por onde? Vamos começar aqui por Flávio Josefo. Eu indicaria para os senhores que são teólogos, e não teólogos que querem conhecer melhor o mundo bíblico, o mundo dos dias de Jesus Cristo, ali do primeiro século, e até antes um pouco, eu gostaria de indicar-lhes, então, o livro de Flávio Josefo, que foi até reeditado agora, ele já foi editado pela CPAD e por outras editoras no passado, nos anos 50 e 60, agora ele foi editado aqui pela editora Pancal, que é uma edição, diga-se de passagem, muito bela, muito boa, tal como a edição da CPAD. Foi editado em 3 volumes, aqui nós temos, por exemplo, o volume... Antiguidades Judaicas, volume 1. Aí eu tenho Antiguidades Judaicas, volume 2. É isso mesmo. E Antiguidades, e aqui nós temos Flávio Josefo Apião, ou Contra Apião, que é o 3º volume. Então eu indicaria estas obras para os senhores, que na CPAD ela é editada em um só volume, tá bom? É um verdadeiro calamaço. A outra obra que eu tenho a indicar para vocês é exatamente os apócrifos e pseudepígrafes da Bíblia. Foram lançados, boa parte dos apócrifos e pseudepígrafes da Bíblia foram lançados agora em 3 volumes. Nós temos aqui apócrifos e pseudepígrafes da Bíblia, volume 1. Nós temos apócrifos e pseudepígrafes da Bíblia, volume 2. E nós temos apócrifos e pseudepígrafes da Bíblia, volume 3. Nestes 3 volumes, nós temos aqui cerca de 200 livros da Antiguidade. Livros que foram escritos no período entre o século I a.C., primeiro século da era cristã, até o século II e III da era cristã. Então, estes livros aqui, apócrifos e pseudepígrafes da Bíblia, eles cobrem um período de tempo desde o primeiro século antes de Cristo, ou seja, ano 100 antes de Cristo, até mais ou menos o ano 350 depois de Cristo. Nós temos livros de várias datas. Aqui é uma verdadeira Bíblia apócrifa. Bom, qual é a utilidade desses livros para nós? Como eu já falei para vocês, há muitas expressões na Bíblia Sagrada que elas hoje são distorcidas. Por exemplo, quando você lê lá em Apocalipse sobre o Lago de Fogo, os aniquilacionistas ou os mortalistas, eles dizem que o Lago de Fogo é a punição eterna dos ímpios no sentido de extinção. De extinção, ou seja, eles dizem que os ímpios serão extintos. Outros sim, eles entendem que o inferno, que vem do grego Hades, eles dizem que o inferno representa a sepultura dos ímpios, ou seja, que na sepultura, o que eles chamam de inferno, no Novo Testamento, então eles dizem que sendo a sepultura ali ninguém tem consciência, ninguém sabe de nada, está todo mundo apagado e só acordará na volta de Cristo. Bom, isso aí é um entendimento errado.
Quando você consulta, por exemplo, obras paralelas, que nem as que eu estou mostrando aqui, já mostrei aqui, Flávio José foi escrito aqui no século I da era cristã. Flávio José foi ele que foi um contemporâneo de alguns dos apóstolos de Cristo, como o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Então, Flávio José ele vai usar as mesmas expressões que o Novo Testamento usa para falar da punição eterna dos ímpios. E veja que os livros de José eles foram escritos, como eu já falei, na mesma época de alguns livros do Novo Testamento. É do mesmo ambiente literário, da mesma esfera literária religiosa. Pois bem, para Joséfo, qual era a ideia que ele tinha sobre o castigo dos ímpios? É que os ímpios realmente eles serão castigados literalmente, eternamente, num fogo eterno, um fogo realmente de chamas que arde, que faz os ímpios sentirem dores. Então, esta ideia de Joséfo ela está compatível com a ideia do segundo templo da época de Jesus Cristo. Qualquer um que tenha as obras de Joséfo vai descobrir que realmente o que se cria na época de Jesus Cristo, e até antes um pouco, e depois, é que os ímpios, eles já são atormentados num lugar chamado Hades, que as nossas traduções trazem por inferno. Mas chegará um dia que esses ímpios eles sairão do Hades, que é uma prisão temporária, e serão lançados numa prisão eterna, onde eles sofrerão eternamente e não terá fim. Então, estas ideias elas são apresentadas por José, elas são apresentadas nos livros apócrifos e pseudepígrafos da Bíblia. Então, temos nós teólogos, e aqueles que não são teólogos, mas que são estudantes da Bíblia, que são curiosos, há uma necessidade de se conhecer essas obras. Eu quero lhes apresentar aqui uma terceira obra. Por exemplo, eu tenho aqui Tertuliano contra Marcião. Tertuliano ele foi um erudito cristão, um grande apologista que viveu do século II para o século III. Se não me falha a memória, ele morreu em 220. Tá certo? Viveu cerca de 70 anos. Então, uma das obras mais importantes de Tertuliano é essa aqui, ó, contra Marcião. Então, quando se fala, por exemplo, na doutrina da Trindade, onde é que nós somos remetidos? Nós somos remetidos à Bíblia Sagrada, mas a expressão Trindade, no Ocidente, ela nasce com Tertuliano. Então, todo o elaborado, toda a articulação trinitariana que nós temos, a forma como nós compreendemos Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, essa forma bem delineada, bem desenhada, ela é pela primeira vez apresentada de forma bem coesa, com base na Bíblia Sagrada, exegeticamente e corretamente interpretada, ela é apresentada pela primeira vez por Tertuliano. Então eu tenho aqui todas as obras escritas por Tertuliano, estou mostrando apenas algumas. Por exemplo, eu tenho outra obra de Tertuliano, o Apologético. O Apologético é uma obra de cunho histórico e teológico. O Apologético ele é que escreveu contra o Império Romano, que estava perseguindo os cristãos na sua época. Essa obra ela foi escrita por volta do ano 197 da era cristã. É uma obra excelente. Excelente para quem gosta de história, de teologia. Então, Tertuliano ele é o tipo de autor que ele une as duas coisas, teologia e história. Ele era diz-se, acredita-se, há evidências de que Tertuliano ele era advogado. No mínimo, ele era um jurista, ele era formado em direito. E como eu já li todas as obras de Tertuliano, a gente vê o profundo conhecimento jurídico dele. E na qualidade de jurista, Tertuliano, então, ele conhecia muito bem história, ele conhecia muito bem a história do Império Romano, ele conhecia a história dos impérios. Então, as obras de Tertuliano, elas são fundamentais para quem quer conhecer os primórdios do cristianismo. É um dos escritores mais antigos da Igreja Cristã, é Tertuliano. Como eu já falei, Tertuliano ele é considerado o pai da teologia latina. Na verdade, foi ele quem inaugurou a teologia latina. Antes, até onde eu sei, pelo menos nas grandes obras, a maioria das grandes obras eram escritas em grego. E até onde vai a minha informação, até onde é me repassado, Tertuliano ele foi o primeiro dos grandes teólogos da antiguidade
a produzir uma literatura apologética na língua latina. Daí ele é considerado não somente aquele que trouxe o termo Trindade, pai da Trindade, da doutrina, mas ele também é considerado o pai da teologia latina. Então, Tertuliano ele é de grande valor, de grande importância na sua prateleira. Aqui atrás de mim, como você está vendo, uma prateleira repleta de livros, tem muito mais, 4 vezes mais do que o que você está vendo aí. Boa parte dos meus livros, eles fazem parte da patrística, do judaísmo antigo. É assim, eu gosto muito de coisas antigas, eu gosto de ir na fonte, na raiz. Então, aqui é outro livro que eu aconselho vocês a comprarem, outro autor, é Tertuliano. Aí se você perguntar, professor, qual é a editora que lança Tertuliano? Aqui você pode ir na editora Clássicos. Lá você vai ver uma obra de Tertuliano contra Marcião, ok? Ou você procura também, por exemplo, esqueci agora, mas você pode procurar Tertuliano, Apologético, Apologia, que é uma outra obra muito boa de Tertuliano que você vai encontrar, ok? Vamos lá. Aqui nós temos também Clemente de Alexandria. Eu tenho todas as obras de Clemente de Alexandria. Eu tenho o Discurso de Clemente de Alexandria aos gregos, tá bom? É uma obra muito boa. Clemente, ele que viveu no segundo século, ele também é contemporâneo de Tertuliano. A grande contribuição de Clemente de Alexandria está nessa questão aqui, que ele une teologia e filosofia. Clemente de Alexandria ele foi um grande mestre do cristianismo primitivo. Tal como Tertuliano, ele foi um grande mestre, um apologista no cristianismo ocidental. Então, Clemente de Alexandria, ele representa para o cristianismo oriental o que Tertuliano representa para o cristianismo ocidental. Ele é um grande representante da doutrina cristã do cristianismo. Então, Clemente de Alexandria, ele escreveu 3 grandes obras. Ele escreveu um tratado aos gregos, ele escreveu o Pedagogo, que é este aqui, e o tratado aos gregos eu tenho ali. E, por fim, eu tenho aqui a maior obra de Clemente de Alexandria em termos de volume, creio eu, no que eu estou falando, que é o Strômata, ou Miscelâneas. Esta obra ela foi lançada aqui no Brasil em 4 volumes, certo? Em 4 volumes bilíngues. Esta obra aqui de Clemente de Alexandria, a coleção patrística, ela está em 4 volumes. É uma obra excelente. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu já estou lendo aqui o 4º volume, são 4, eu estou lendo o 4º, ou seja, quero dizer que aqui, volume 3, 2 e 1 de Clemente de Alexandria, Strômata, eu já li todo. Então eu estou terminando de ler aqui, já estou na página 203. São quantas páginas? São de leitura mesmo, são 225 páginas, já estou na 203, então falta o que? Menos de 22 páginas para me ler. Então eu creio que de hoje para amanhã eu terminarei, até hoje, amanhã ou depois. O que eu quero lhe dizer? É uma ótima obra teológica, é uma obra moralista. Enfim, como eu já lhe falei, Clemente de Alexandria, nas 3 obras, o Pedagogo e o seu discurso aos gregos, mas principalmente esta aqui, Strômata, ou Miscelâneas, o objetivo aqui de Clemente é unir filosofia e teologia. Isto porque Clemente de Alexandria ele era não somente um teólogo, mas ele era um filósofo. Vamos lembrar que na época de Clemente de Alexandria, ser um teólogo era ser também um filósofo. Certo? Porque a filosofia da época de Clemente de Alexandria era uma filosofia teológica. Havia filosofia não teológica, com certeza, mas a maioria dos filósofos, nós podemos sim mesclar a filosofia da época de Clemente, ali do segundo século, enfim, até antes, a filosofia e a teologia eram como irmãs. Então, ser filósofo naquela época era ser teólogo, ainda que o filósofo fosse um teólogo ateu. Mas todo filósofo da época de Clemente de Alexandria até antes, eles eram filósofos e eram teólogos ao mesmo tempo. Então, por isso é que este autor, Clemente, na sua obra, ele procura nos mostrar
que Deus, ele não é o autor apenas da lei, e não apenas do Evangelho, mas ele é o autor da filosofia. Clemente, a grande contribuição dele é essa. Ele vai dizer que o melhor da filosofia grega, o que nós temos de melhor na filosofia grega, de racional, de correto, é uma fagulha de Deus, é uma semente divina. Isso ele diz aqui na sua obra. Assim como a lei veio de Deus, assim também a filosofia veio de Deus. Assim como a lei veio de Deus para os judeus, ele vai dizer que a filosofia, na sua boa parte, no que é bom da filosofia, no que é coerente com a Bíblia Sagrada, no que está de acordo com a Bíblia, ele vai dizer que esta filosofia positiva, esta filosofia benéfica, ela é uma luz de Deus, ela é uma fagulha de Deus para a humanidade, para os gregos, para a humanidade. Ou seja, assim como Deus trabalhou entre os judeus pela lei, assim também Deus ele trabalhou entre os gregos, entre os judeus, pela filosofia. Então, Clemente, eu acho importante esse raciocínio dele. Jamais ele vai desprezar a filosofia. Então, se você, irmão, que você é teólogo, mas de repente você gosta de filosofia, eu lhe aconselho você a comprar esta obra aqui, ó, Clemente de Alexandria. Você quer saber qual é a editora? Deixa eu ver aqui qual é o nome da editora que lançou. A editora é Mensageiro do Logos, Stromata, né? Que nós estamos na primeira edição de 2025. Então você vai procurar no YouTube, ó, Stromata, em 4 volumes, onde eu posso encontrar Stromata em 4 volumes bilíngue. E aí o Google ele vai te enviar a editora correta. Então, sobre Clemente de Alexandria, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Ele foi um grande teólogo, ele também defendia a doutrina da Trindade, ele defendia a imortalidade da alma. Lembrando a vocês que tanto Clemente, como Tertuliano, como Flávio José, que eram judeus, eles defendiam a imortalidade da alma, eles defendiam a ressurreição. Ok? E tratando-se de cristianismo, nós temos em Tertuliano e em Clemente 2 grandes personagens, representantes e apologistas do cristianismo. Você pode ler sem medo as obras de Tertuliano e de Clemente de Alexandria. Outra obra que eu quero te apresentar da Antiguidade é a Septuaginta. A Septuaginta, este volume aqui, inclusive talvez eu moro aqui em Timon, talvez nessa região Timon, Teresina, talvez eu seja o primeiro a ter adquirido esta obra. Antes de os volumes serem lançados, eu já fiz o pedido, já paguei e ele chegou para mim. Deixa eu ver que dia, sempre gosto de anotar. Mas chegou no mês... Foi nesse mês, estamos em janeiro, foi nesse mês. Eu pedi no mês, me parece que de novembro, foi de dezembro do ano passado, paguei, ainda estou pagando, parcelei, mas já chegou. Eles disseram que só ia ser lançado, publicado em fevereiro, mas chegou agora em janeiro. Então eu tenho aqui a Septuaginta, é uma ótima tradução. Ótima tradução, já existem traduções da Septuaginta em português já. São boas também. São boas, mas eu queria lhe referenciar esta aqui. Eu julgo que esta aqui ela é muito ótima, ela é muito boa. Ó, aqui diz, texto traduzido da Septuaginta Bible, né? Com base na BKJ, versão King James de 1611. Então, a editora que lançou isso aqui, deixa eu ver o nome aqui da editora. Bom, eu não estou vendo aqui o nome da editora, não estou encontrando. Pronto, BV Books. BV Books, tá bom? Então, eles lançaram agora a Septuaginta em português. É uma obra muito boa. Para você que talvez não saiba, irmão, os teólogos, eu penso que a maioria dos teólogos eles sabem, pelo menos é para saber. Mas para você que não sabe, a Septuaginta ela foi a Bíblia usada pelos apóstolos, por Paulo, pelo autor do Apocalipse, pelo autor do livro de Atos. Enfim, o Novo Testamento ele foi escrito com base no texto sagrado grego, a Septuaginta. A maioria das referências que nós temos no Novo Testamento, elas são citadas de acordo com o que nós lemos na Septuaginta grega. Tá bom? Na tradução grega.
Há citações de acordo com o texto hebraico, com o texto maçorético? Há. Mas comparando com a Septuaginta, os autores do Novo Testamento, eles citaram mais de acordo com a Septuaginta do que com o TM, com o texto maçorético ou com o texto hebraico. Então aqui é uma outra obra que eu referencio para vocês, a Septuaginta. Você pode dizer, mas é a mesma Bíblia. Não, há algumas diferenças. Vou te dar um exemplo. Na nossa Bíblia diz que Adão gerou 7, né? Foi 7, com 130 anos. Aqui na Septuaginta, vai dizer então que Adão tinha 230 anos, quando gerou a 7. Ok? Quando gerou a 7. Se eu não me engano foi 7, foi 7. Então, quando Adão gerou a 7, ele tinha 230 anos de acordo com o texto da Septuaginta. De acordo com o texto hebraico, ele tinha 130 anos. Então, há algumas diferenças. Por exemplo, o texto hebraico diz que os filhos de Israel passaram no Egito 430 anos sendo escravizados. O texto da Septuaginta, no mesmo local, vai dizer que os filhos de Israel passaram como peregrinos 430, ou seja, 430 anos no Egito e na terra de Canaã. Isso divide o tempo. José foi considerando isso, ele vai dizer que 215 anos levou o tempo em que os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó peregrinaram na terra de Canaã. E os outros 215, os israelitas passaram sendo escravos na terra do Egito. Juntando 215 no Egito com 215 na terra de Canaã, dá 430. Então a Septuaginta, ela traz esse número, sim, 430 anos, mas acrescenta. E na terra de Canaã. Eu vou ler bem aqui para vocês. Ó. Isso eu encontro com facilidade. Êxodo capítulo 12. Vamos lá ver o que ele diz aqui. Ó. 12, 40. Ó. Vamos lá. E a peregrinação dos filhos de Israel, enquanto peregrinaram na terra do Egito e na terra de Canaã, foi de 430 anos. 41. E aconteceu depois de 430 anos que todo o poderio do Senhor saiu da terra do Egito durante a noite. Então aqui na versão da Septuaginta você vê que ela difere um pouco, ela não confronta. Ao contrário, ela traz mais luz. Na verdade, a tradução ela não é apenas uma tradução, mas ela é o que nós poderíamos chamar de um targum. Ela é uma tradução interpretativa. Então, eles não traduzem, simplesmente traduzem a palavra, mas eles vão analisar todo o contexto histórico, político, teológico daquela época. E eles chegaram à conclusão que esses 430 anos, de Êxodo 12, 40 e 41, abrange não somente a permanência dos filhos de Israel na terra do Egito, mas também o tempo de peregrinação de Abraão, Isaque e Jacó na terra de Canaã, que levou 215 anos, com mais 215 anos do povo de Israel na terra do Egito. E aí nós temos 430 anos. Então eu estou te dando apenas alguns exemplos do que nós podemos encontrar na Septuaginta, mas tem mais exemplos. Ok? Por exemplo, no texto maçorético, no texto hebraico, o Antigo Testamento ele termina assim, ó, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha e fira a terra, para que eu não amaldiçoe. Então termina com a palavra maldição no texto maçorético. Já a Septuaginta, ela muda o final. Olha como é que ela coloca aqui, ó. Malaquias. Bom, o texto de Malaquias, na Septuaginta, o que ele diz? Malaquias, ele diz assim, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual foi dada para todo Israel. Termina assim, ó. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual foi dada para Israel. Deixa eu ver bem aqui. Eu estou meio que perdido aqui. Onde é que eu vou encontrar aqui a... Deixa eu ver aqui qual é a página. Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Malaquias. Malaquias realmente é para ser o último mesmo. Eu tenho que encontrar, porque é novo aqui a Septuaginta e eu estou apanhando um pouco, mas encontrei aqui, ó.
Ó, Malaquias capítulo 4, olha como é que termina. Ó. E ele fará retornar o coração do pai ao filho e o coração do homem ao seu companheiro, para que, vindo eu, não fira a terra gravemente. Bom, esta versão aqui da Septuaginta, queridos, ela termina exatamente assim, entendeu? Tratando da vinda do profeta Elias. Mas no TM diz, lembrai-vos da lei de Moisés. O que diz aqui? Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, que, conforme ordenei em Horebe a todos Israel, estatutos e juízos. Tá bom? Então o final do TM, ele difere um pouco, é deslocado. Ele difere do texto da Septuaginta. Então esta aqui é a minha apresentação de livros antigos para você, ok? O objetivo aqui é te instigar, te encorajar a conhecer obras antigas. Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.